Salve, salve pessoal! Eu sou o Felipe Romão e esse é o Clima de Tarô. E nesse vídeo eu trago para vocês já a primeira aula de revisão aqui do canal. E com um baralho para a gente estrear, eu escolhi o The Somnia Tarot, que é uma produção do autor Nicolas Bruno. Esse baralho ele é bem diferente do tradicional Rider-Waite-Smith, que vocês estão acostumados já a me verem trabalhando com ele aqui, e eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa pegada aí, mais assim, diferente. Vamos botar diferente mesmo, depois vocês me dizem o que vocês vão achar desse deck. O meu objetivo vai ser mostrar a diferença entre os simbolismos utilizados no The Somnia Tarot com a simbologia tradicional utilizada no Rider-Waite-Smith, e com isso a gente vai conseguir captar melhor a mensagem que aquela carta, aquele arcano traz pra gente durante uma jogada. Tá curioso? Quer aprender? Então, bora lá, vem comigo. É bem comum que artistas acabem criando seus próprios baralhos de tarô. E por que isso acontece? Porque cada um vai representar a sua visão, a sua própria experiência de vida a partir daqueles arquétipos, daquelas energias que estão ali sendo representadas no tarô. O The Somnia Tarot, então, é um conjunto de 78 cartas, um baralho de tarô tradicional, de autoria aí, como eu falei, do Nicolas Bruno. E o Nicolas, ele é um fotógrafo que fez a partir de construções reais, de cenários reais, as cartas do tarô. Qual foi a ideia desse tarô aqui? O Nicolas Bruno, ele fez esse deck de tarô. As 78 cartas foram inspiradas aí numa experiência bem particular que ele teve ao longo da vida. Eu vou contar para vocês, que é a paralisia do sono. O que ele planejou? Ele reconstruiu as 78 cartas com cenários reais, com tecidos, com manequins, com modelos, alguns materiais específicos para representar as cartas tradicionais do tarô. Então ele fez aí todo um trabalho artístico, visual, cenográfico, muito bonito, muito belo, por isso que eu quero trazer ele aqui para vocês. E ele faz uma ponte entre o inconsciente, entre as experiências do mundo onírico dele, do mundo dos sonhos, das experiências fora do corpo, das experiências durante a paralisia do sono, com o consciente, com o retrato da vida humana, com o que a gente tem que falar na hora do jogo para o consulente, tá? Então, assim, ele não é um baralho tão direto quanto a gente tem o Rider-Waite-Smith, tá? Mas ele é um baralho que desperta na gente intuições, gatilhos que vão nos levar à mensagem que tem que ser dita, como qualquer outro também, tá? Mas ele parte de uma perspectiva muito interessante e bem diferente de tudo que a gente costuma ver aí em outros baralhos de tarô. Então, ó, falando agora dele, tá? Vou fazer como se fosse um unboxing aqui com vocês. Ele vem nessa caixinha aqui, é uma caixinha que é quase do tamanho das cartas mesmo, tá? Então, ó, abrindo aqui. Essa já é a ilustração da carta da morte, eu vou falar com vocês. Aí ele vem com um livretinho. O livretinho, ele tá em inglês. Ainda não tem, até o momento de gravação desse vídeo, não tem versão português desse deck. Ele conta uma pequena história e depois ele vai falando aí de palavras-chave. E a gente não aprende tarô vendo palavras-chave. Então ele é mais um guia de referência do que um plano de estudos de tarô. E aí a gente começa com as cartas, tá? Ele tem esse verso aqui bem interessante, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês. E aí nas cartas, a gente já de cara já percebe que quem gosta de jogar com carta invertida, não é o meu caso, já não vai conseguir, porque o verso dele ele não é único, tá? Ele tem, aliás, ele não fica a mesma imagem quando você rotaciona a carta. Então, você sabe se a carta está de cabeça para baixo ou não, tá? Então já tem essa primeira questão, mas é um verso muito bonito. Eu gosto bastante dele. Existe até quando eu comprei esse deck, eu importei ele. Existem algumas lojas já estão começando a vender, mas ele não está totalmente divulgado, então tem um apelo, né, para as lojas grandes, para as editoras trazerem o The Somnia Tarot para o Brasil mesmo, tá? Eu comprei junto essa toalhinha e veio a parte, tá? Então ela é bem assim, ó bem bonita assim, tá?
E ela vem combinando aí com a cor do verso dele, então eu acho ela bem bonita. Eu gosto de jogar ele sobre essa toalha. Tem a opção também de você comprar um PDF com explicações mais detalhadas e com as cartas coloridas, mas aí fica um PDF, né? Um arquivo virtual para você ter aí de referência de estudo, tá? Inclusive, ó, para quem está estudando tarô, para quem está estudando tarô além do Rider-Waite-Smith, vocês precisam entender também a simbologia daquele baralho que está sendo apresentado, tá bom? E aí isso vai ajudar você. O nome das cartas ele é ele é o mesmo, na verdade, do que o tarô original. Tá? Então a gente não vai ter muita dificuldade de encontrar as cartas. O tipo de material dela ela é um pouquinho maior. Já mostrar aqui o Rider-Waite tradicional é um pouquinho maior que o Rider-Waite, tá? Mas assim, eu acho que a minha mão é mediana, então eu consigo jogar com ele tranquilamente. Quem tiver a mão um pouquinho menor, talvez sinta um pouco de dificuldade, tá? Mas é uma carta assim que, ó, passa uma quantidade boa na mão. Uma carta que é um conjunto de cartas que cabem na mão aqui tranquilamente, ao meu ver. O material dessa carta é um pouquinho rígido, tá? O que é bom na hora de deslizar, tá? Não é uma carta tão molenga, tá? Então é uma carta que tende a não se deteriorar tão rápido com o tempo, tá? A qualidade é boa. E aí já vou até dar um primeiro spoiler, né, sobre o tipo de imagem que ela traz, é porque assim, ó, uma coisa que me incomoda, mas aí é um particular meu, é essa borda, tá? Eu prefiro os decks sem borda, porque você expande a visão daquela carta, você acaba conseguindo representar mais detalhes até. Mas nesse deck aqui não vai atrapalhar muito, tá? Mas essa borda que eu preferia que ela fosse menor ou que ela nem existisse. E aí ele aproveita aqui embaixo esse espaço, o que é até bom, né? Que aí a borda não fica à toa, para colocar o nome da carta, tá? Às vezes vai vir um número aqui em cima também. E uma dificuldade já de cara que eu percebo com esse deck é que as partes escuras dele têm menos resolução, tá? Então, assim, tem algumas cartas que tem umas partes mais assim nos tons de marrom, de preto, que você vai ter um pouquinho de dificuldade de enxergar a simbologia ali. No geral, você consegue entender, mas essas partes mais escuras ficam um pouquinho a desejar. Tem esse tom assim mais fosco, então assim, não é uma carta que não é uma carta tão luminosa, mas você consegue ver bem. E lembrando que é uma fotografia, né, que está sendo representada, que é um cenário real que foi construído. Então agora eu vou passar com vocês as 22 cartas dos arcanos maiores e depois eu vou fazer um pequeno comentário sobre os arcanos menores também. E aí do meu lado direito eu tenho Rider-Waite-Smith, tá? Que é o tarô mais tradicional, e do lado esquerdo tem o The Somnia Tarot, tá bom? Então vamos lá, ó. A carta do louco, ela fala pra gente dos novos inícios, né? Aqui a gente vê uma figura se jogando numa nova aventura. No The Somnia Tarot, a gente vê um rapaz, né? Inclusive todas as figuras estão com os rostos cobertos, por se tratar de um ambiente onírico, e ele está pulando de uma janela no desconhecido, mas percebam que ele tem uma tesoura na mão, ele está tentando cortar as amarras que o prendem, né, a um passado, tá? E me remete muito também como se ele estivesse acordando, né, de algo assim, ele está despertando para algo novo, tá? E isso está muito alinhado aí com toda a trajetória do louco, né? Ele vem de um inconsciente e começa algo novo na vida dele, né? E aí vocês podem perceber, bem similar ao Rider-Waite, que ele coloca o número na parte superior e o nome da carta na parte inferior, tá? Então fica de fácil identificação qual é a carta que a gente está vendo. E aí a gente vai para o segundo momento, que é a carta do mago. O mago é aquele que tem todos os elementos à sua disposição e vai conseguir transformar as ideias dele em ação. Aqui a gente também tem a figura do mago, a túnica vermelha, né? Ela se repete nessa figura, só que aqui ele está olhando uma escada e tem uma certa névoa ali no final da escada. Então ele ainda está em rumo a esse desconhecido, tá? E aqui a gente vê os 4 elementos representados presos a essas amarras. Então a gente vê um balde com água, uma espada, uma moeda de ouro, né? E uma vela. Tá? Aqui a gente tem copas, espadas, ouros e paus. Tá? Os 4 elementos sendo representados. E o curioso, ó, aqui fica bem, quando a gente tem um olhar melhor, né?
Aqui a gente vê um livro, tá? O louco, ele tá carregando um livro. Ah, que eu não tinha comentado também. Aqui fica bem escuro, né? Aqui tem uma cama, mas tem uma bigorna aqui também, fica bem escura essa parte, tá? Mas eu gostei dessa representação. E aí, voltando no livro, esse livro, ele aparece aqui onde o mago ele tá colocando em prática as ideias que ele tinha. E esse cruzamento tá assim por conta da lemniscata, porque aqui a lemniscata representa o símbolo do infinito. Então, o mago é aqui o senhor das infinitas possibilidades. Os elementos estão cruzados aqui, mas se a gente completasse no entorno da carta, a gente veria essa lemniscata formada. E aí, tá bom, o mago está indo rumo ao desconhecido também, com todos os elementos à disposição dele. E aí percebam que ele está na mão justamente a ação, porque o fogo é a nossa ação. E aqui ele também tem uma espécie de uma vela, né, de um bastão na mão, está mostrando que ele vai tomar a ação. E aí a gente olha para a sacerdotisa. A sacerdotisa é o princípio feminino do tarô. Eu achei bem bonita essa representação, porque apesar dela se parecer bastante, ele tira a tapeçaria de romã e ele coloca a romã da sacerdotisa na mão dela. Essa romã é uma alusão ao mito de Perséfone com Hades, é o fruto do conhecimento, é onde a sacerdotisa vai fazer a ponte ali entre o mundo real e o mundo inferior, tá? Inclusive, as duas colunas, né, estão representadas aqui pelas fumaças branca e preta. Aqui é a luz branca do consciente e aqui a luz preta do inconsciente, né, das sombras. Então, sacerdotisa aí é muito esse intermeio, né? E a lua que a sacerdotisa carrega nos pés, agora ela está representada aqui nesse livro que ela está nas mãos. E olha que curioso, né? As vestes da sacerdotisa, como é uma carta que fala muito do elemento água, né? Elas se conectam e elas se perdem aqui em meio às águas do mar. Tá? Então achei como se ela tivesse vestida com as águas do mar, né? E também ali a gente tem o mar das emoções que a sacerdotisa esconde, né? Por trás dela aqui, atrás dessas pedras, tá? Então ficou bem aqui legal essa representação. A Imperatriz, eu confesso que eu queria um pouquinho mais. Porque a Imperatriz é uma carta muito viva, mas eu entendo a representação que foi feita. O que acontece? Aqui a gente está vendo uma figura feminina, né? Com uma máquina de costura, tá? Inclusive ela está bordando uma túnica vermelha. Essa túnica vermelha já apareceu lá no mago. Ela vai aparecer também no carro e no sol, tá? E uma máquina de costura, eu achei fantástica essa representação, porque você está criando, né? A Imperatriz fala sobre criatividade, sobre você nutrir os seus sonhos, sobre inspiração, beleza. Então, ela está dando vida a uma peça de roupa nova, né? E aí, aqui, essa vela aqui é até um lapso, né, de inspiração que a sacerdotisa tem para poder continuar criando, né, tudo aquilo que ela se propõe. Inclusive, o próprio autor ele comenta que é uma das figuras femininas que aparecia para ele durante as experiências aí do sono. Então, assim, ela está criando novo, está bem alinhada aí com a essência de criação, de geração da Imperatriz. E depois a gente vê aí o Imperador. E eu acho essa representação aqui fantástica, porque o Imperador ele fala para a gente sobre ordem, disciplina, sobre impor limites. É uma figura bem austera, assim, bem rígida, né, de primeira vista. A simbologia que o Nicolas trouxe dentro desse contexto do Imperador é sobre o peso das responsabilidades. A coroa do imperador, nesse caso, não é mais uma coroa de ouro. Aqui a gente tem uma bigorna ligada justamente ao próprio imperador, dizendo que a coroa, o que o faz a autoridade no reino é o peso das suas responsabilidades e das suas decisões. Então, assim, eu achei fantástica, né, essa representação, tá, do imperador com essa bigorna ali, a todo momento ali um pouco assombrando ele também, e também fazia referência a uma entidade masculina que aparecia para o autor. Na carta do Hierofante, aquelas duas colunas da sacerdotisa viram duas colunas brancas, tá? E aí a gente tem aqui o conhecimento pela fé, tá? Então a gente tem a figura papal, a conexão, a ponte, né, entre o humano e o divino, né, visto, né, na figura do Papa. E a gente tem aqui do outro lado a figura do mesmo Papa, mas ele está como se fosse num monastério,
tá? Onde as colunas brancas deram lugar a esses dois vasos, né? E parece ter um incensário aqui neles, né? Remetendo aí todo a esse aspecto religioso também, tá? E percebam como as vestes, né, do Papa, elas saem do plano da carta, ou seja, ele levando o conhecimento dele para quem os busca, né? E fica perceptível aqui também uma auréola, né, que é comum aí em figuras religiosas, né, representando aí a ascensão, a evolução espiritual daquelas figuras, tá? Então, assim, inclusive essa figura vai aparecer um pouquinho mais para frente. E também, aqui no cetro, né, fica claro que é uma espécie de um compasso na ponta do cetro desse Papa, mostrando aí que ele é a pessoa que é a autoridade que direciona, né, para os conhecimentos divinos, tá? E aí, gente, o que tem aqui nos Enamorados? Bem parecido também, tá? A representação. A gente tem um casal, só que aqui eles estão unidos pelas mãos, tá? E tem uma espécie de uma corda que está unindo eles e uma escada que leva ao divino, né? Que seria a representação do anjo. Os Enamorados falam para a gente não só de questões amorosas, mas falam sobre as parcerias, as uniões, os acordos que a gente faz ao longo da vida, tá? A cumplicidade e a autenticidade de sermos quem somos de verdade. E atrás dessas figuras aqui, que são as figuras bíblicas de Adão e Eva, tá? A gente tem o fruto da tentação, tá? O fruto da tentação, a árvore que pega fogo, isso aqui são referências bíblicas, tá? Essas referências voltam aqui nessa carta também, tá? Eu penso que deve ter sido bem assim complicado de conseguir pegar exatamente, ou então deve ter tido uma edição digital esse fogo, né, do jeito que ele está aqui na árvore, tá? Não fica claro, mas aqui a gente vê uma tesoura nas costas dele e a romã, né, desculpa, a romã não, a maçã, o fruto proibido aqui nas costas dela, ou seja, eles deixando as tentações para trás, tá? E aí só a partir dessas bênçãos divinas que eles vão aí alcançar esse amor puro, esse amor legítimo. Uma coisa que é interessante aqui dos Enamorados, que não ficou nessa carta, foi as escolhas, né? Porque o caminho do meio, ele tem uma montanha, ou seja, ele vai ser mais doloroso. Os enamorados pedem escolhas, tá? O próprio contexto do casamento é uma escolha que fala de abdicação, né? Então, assim, também está subentendido aqui, mas eu queria que tivesse algo mais relacionado também às escolhas da vida. Inclusive, falando em casamento, parece que as vestes deles também são de pessoas aí de noivo e de uma noiva. O carro, tá? A carruagem aqui, ela está com uma representação bem interessante, porque a gente volta com aquela túnica vermelha que a imperatriz estava confeccionando, tá? Ela tem essa biga, tá? Que era esse, esse transporte de guerra, tá? De época, e ele tem com um fogo na mão, né? Representando aí a tomada de ação que ele faz, tá? E a gente tem duas figuras opostas também que estão guiando, ou seja, ele é o responsável por controlar e conduzir, mesmo em meio a instintos diferentes, tá? Então isso fica bem retratado aqui nessa imagem, tá? E a gente tem essa carruagem meio que imersa na água, né? Ou seja, uma conexão com o subconsciente, com o inconsciente que as águas trazem. E é interessante também que essa figura da carruagem é o próprio mago, tá? Que estava lá no início, e agora ele encara o público que o assiste, porque ele agora está mais especialista naquilo que ele dominou, tá? Nos 4 elementos que estavam à disposição dele, tá? Então, aí o carro, que é uma carta que fala de sucesso, de vitórias, de boa condição, de ímpeto, sendo representado aqui. Ele segue também a simbologia, a numerologia do Rider-Waite-Smith, tá? Então, a carta da força é a carta número 8. Em outros decks, a carta da força troca de lugar com a justiça, mas aqui ele manteve a força no 8. E aqui a gente tem uma carta que fala sobre o autocontrole, tá? Onde é uma figura feminina domando com maestria um leão, que seriam os próprios instintos animais do ser humano, né? E ela tem muita sabedoria, ó, de novo ali a Lemniscata está aparecendo. Aqui, essa figura animalesca, né? Inclusive, gente, não foram usados animais, tá? Em todo o deck a gente vai ver nos cavalos, mas são protótipos, tá? Não são animais de verdade. E esse instinto animal está sendo representado
por essa armadilha de metal, tá? Então é uma mulher que ela está fazendo esforço para se controlar, para se autodominar, tá? É o uso da força interna, e aí a gente vê aqui esse drama entre o pensamento humano e o instinto, né, mais primitivo do ser humano, tá? Uma representação assim bem interessante também. O eremita, ele tem uma questão que eu acho curiosa também, porque quando a gente olha aqui, a gente tem um eremita, que é uma figura que fala de introspecção, de voltar para si, né, de encontrar a própria luz, da sabedoria do tempo, e ele se apoia sobre um cajado, que é toda a história que ele passou. Aqui não fica claro se ele está se apoiando sobre um cajado ou se ele está segurando, né, como se fosse uma espada. O fato é, ele tem uma experiência, ele também tem essa representação aí de tudo que ele passou na vida, e o conhecimento dele agora está protegido por essa gaiola, né, por esse lampião, por essa estrutura de metal que coloca o conhecimento dele protegido. Então, o eremita ele traz para a gente, mesmo em meio às emoções, mesmo em meio às turbulências, né, da vida, toda essa questão de que ele já tem experiência, até uma figura que já tem experiência. A roda da fortuna tem uma representação bem interessante e bem diferente, tá? Aqui eu acho que já é uma representação bem diferente do tradicional. Por quê? Aqui na roda da fortuna a gente tem uma roda que está flutuando no ar, e a representação de 4 signos dos zodíacos, né? Leão, Aquário, Touro e Escorpião, cada um representando os 4 elementos da natureza, e é uma roda que fala de destino, dos altos e baixos da vida, das oportunidades que a gente tem. E aqui a gente tem um relógio, né? Fazendo referência a essa estrutura circular, mas no sentido do tempo, né? Daquilo que está fora do nosso controle, que é um assunto também que está envolvido aqui na roda. Tá? Então, quando a gente vê essa figura do relógio, né? Que o tempo é algo que a gente não controla, é uma ligação direta aí com a essência, né, da roda da fortuna, e também do que move o mundo, as nossas ações. O fogo é o elemento da ação. O que move o mundo, né, o que move a roda, o que move a vida, o que move o universo, são as nossas ações. Tá? São as nossas ações que vão expandir, nos mover para frente, também fazem referência aí às mudanças, né, de ciclos. Então, eu achei também essa representação fora do tradicional, mas muito válida em termos da roda. Tá? Aí a gente tem a carta 11, que é a carta da justiça, tá? Que vai falar para a gente aí do aspecto racional, vai falar aí de levar a vida de uma maneira justa, imparcial, de tomar decisões com base nos fatos, não com base no que o coração sente, né? Como pedia lá a carta dos enamorados. E aí a gente tem uma figura carregando aqui o peso das consequências e a aplicação da lei, tá? Isso que representa a balança e a espada, que essa figura aqui é andrógena, não dá para saber se é um homem, se é uma mulher, está representando, tá? Aqui a gente também tem a espada e a balança, inclusive até na mesma posição, tá? Porque aqui essa figura está de costas, e a gente tem essa parte branca relacionada aí ao conhecimento e à razão, tá? A cor branca no tarô, ela está muito relacionada à razão e ao conhecimento, tá? Então esse deck ele retrata isso também. Essas amarras da justiça têm um significado que fica aqui mais subentendido, né? Porque a gente pode ver aí no que essa justiça está amarrada, né? O que amarra as suas decisões, tá? Então, assim, é uma representação que não foge tanto ao tradicional, mas gera aí insights diferentes. E aqui também o próprio fato da figura estar encapuzada, né? Seria aí uma figura cega, né? Faz referência também à imparcialidade que a justiça deve ter na hora de tomar as decisões. Carta número 12, o pendurado. Essa carta ela traz uma simbologia bem parecida, só que ela tem uns pontos que são interessantes a analisar. O que acontece? O pendurado está de cabeça para baixo para ver a vida sob um novo ângulo, né? Através de novas perspectivas,
ele tomar decisões melhores, né, no momento que ele for agir, porque agora não é o momento de agir. Ele está suspenso pelo pé, né, ele está nessa posição aí, de certa forma, desconfortável, tá? E não é o momento dele tomar decisões. Ele está analisando tudo para ele, aí sim, depois ele encontrar, né, a melhor forma de agir. É interessante porque, conectando os pontos, né, dos ombros, né, com a cabeça, a gente forma uma espécie de um triângulo, tá? E esse triângulo de cabeça para baixo, né, ele faz referência ao elemento alquímico da água. Então, as emoções dele estão suspensas no momento, porque ele tem que analisar tudo de uma forma até mais lógica, né? De uma forma até mais assim, a encontrar a melhor maneira de agir enquanto ele não pode fazer nada, né? Inclusive, essa iluminação aqui, que está sobre a cabeça dele, é justamente porque ele está encontrando essa nova forma de agir. E aqui, olhando a sua imagem refletida na água, ele vai chegar aí às conclusões que ele precisa chegar. A carta da morte, faz aí, conforme eu falei, da vida, né, a capa, né, do deck, né, é uma representação belíssima, tá? Uma das cartas assim que eu acho mais bonitas, tá, desse deck. É simples, não traz tantas referências como a carta da morte original traz, mas é uma carta que fala, em primeira instância, que a morte está de passagem, né? Que todo ciclo, por mais que seja doloroso, ele precisa chegar a um fim para que o novo renasça, tá? Então essa carta aqui, esse cavalo, lembrando também, não é um cavalo original, tá? Não é um cavalo original, não é um cavalo de verdade, o autor deixa isso bem claro, é um protótipo, tá? Essa carta da morte, ela fala sobre essa mensagem de que a vida é passageira, né? As coisas são efêmeras, tudo acaba tendo um ciclo, né? E as coisas eventualmente chegam ao fim e a gente precisa entender os ciclos naturais da vida, né? Então essa bandeira aí preta, né, com a rosa branca seria uma referência tanto ao momento de luto, né, quanto aí essa pureza e a ressurreição, tá? E o fato é que da morte está caminhando sobre a água fala aí também das mensagens do inconsciente, né? Ou seja, é como se a gente estivesse sendo comandado por uma força invisível que é muito maior e que dá destino a tudo aquilo que precisa ter, tá? Então é uma carta aí, uma representação muito bonita também da carta da morte. A carta da temperança, a gente tem um retorno daquela figura da autoridade do Hierofante, tá? A carta da temperança fala sobre os equilíbrios da nossa vida, tá? Sobre a gente achar equilíbrio, harmonia em diversos aspectos, tá? Inclusive, por ser algo tão difícil, é algo que é considerado quase como divino, né? Só os anjos conseguem ter, né, essa condição, né, de atingir esse equilíbrio aí perfeito. E ele está fazendo essas ânforas, né, que ele está jorrando água, ele está justamente temperando, né, equilibrando a vida. Aqui a gente tem um bule, né, e uma xícara, né, então ela está fazendo essa temperança, só que os contrastes não estão aqui na figura. Se a gente olha o fundo, a gente vê os contrastes nas questões da natureza, porque a gente tem partes de céu azul, partes de céu mais encoberto ali, a gente tem uma espécie de uma fumaça ali, que seria uma névoa, né, um nevoeiro, tem tanto água quanto terra, então todos esses contrastes, né, vão ser os pontos de equilíbrio que a temperança vai harmonizar aí ao longo da sua trajetória, tá? Uma representação que assusta muita gente, aí aqui eu acho que ele também manteve essa pegada aí de assustar, mas tem um porquê, é a carta do diabo. Aqui a gente tem um retorno da figura dos enamorados, onde a tentação consumiu e agora se fez parte da carne, né, do corpo. Essas figuras estão acorrentadas sob o comando, né, de uma figura maligna, né? Aí uma figura até grotesca, né? Cabeça de bode, pata aí de animal, asa de morcego, corpo aí de ser humano. E aí o lado material fica muito evidenciado nessa carta por conta do pentagrama invertido, ou seja, o material sobrepondo o espiritual. E aqui a gente tem as figuras dos enamorados agora sobre um julgo, né? Sobre aí uma situação onde elas se encontram dependentes emocionalmente, financeiramente, fisicamente de si próprio ou de uma figura externa, mas o fato é, a gente não percebe essas cordas tão presas e amarradas, né? É como se
amarras fossem mais mentais do que de fato físicas, né? E aí a gente vê essas pessoas presas em seus próprios vícios, presas aí em suas próprias angústias, mas que a princípio é tudo transponível, tá? Então é uma carta muito belíssima também, né? Rica em simbologia. E aí a gente vem para a carta da Torre. A carta da Torre é a segunda carta dos arcanos maiores que eu mais gosto nesse tarô, tá? A Torre fala de um evento externo que abala as nossas estruturas, geralmente nos pega desprevenido. E se a nossa base não é sólida, tudo tende a ruir mesmo, tá? E aí é esse ambiente aqui de tempestade, caótico. Ele poderia muito bem ter colocado uma pessoa aqui no ambiente de tempestade. O tempo não está muito bom, né? Não está um tempo ali de sol. Mas o que eu acho mais curioso é que tem a casa pegando fogo sobre uma figura ajoelhada. Então, o que a gente tira daqui, né? Tem uma catástrofe ocorrendo sobre um personagem, uma areia e um mar. Essa base não é nada sólida, tá? Então, assim, fica até um questionamento, né? Seria isso aqui um mar de lágrimas, né? De todo esse sofrimento que esse personagem está sentindo, tá? O peso, né, de carregar tudo sobre as costas, essa casa ruindo, isso aqui não vai servir para mais nada. Então, não tem o que reconstruir daqui. Tem que realmente deixar tudo, assim, o fogo consumir, o fogo transformar essa situação em algo que vá dar lugar ao novo. Então, a torre fala isso, assim, quais são as torres que a gente tem que deixar cair na nossa vida para dar lugar ao novo. Então, eu acho essa representação muito bonita. A carta da estrela. A carta da estrela, gente, é uma representação também belíssima, tá? A gente vê aqui agora não mais um céu com estrelas evidentes, a gente olhar com cuidado, a gente vê os pontos de salpicos, né, de luz, né, que é como a gente de fato enxerga no céu noturno, mas é curioso porque mesmo que as noites mais escuras, elas são permeadas pela clareza, pela esperança, pela orientação dos pontos de luz, que são a estrela. Essa carta fala muito sobre isso, sobre guiar-se, sobre orientação, sobre quem somos nós em essência. Então, isso fica, quando você se coloca no ponto mais alto do cume para enxergar o além, isso fica aqui muito uma carta da estrela, né? Também tem uma pegada de julgamento aqui também, mas eu vou comentar mais pra frente, tá? Mas eu entendi o que ele quis falar, assim, sobre se observar as estrelas e buscar orientação. A carta que eu mais gosto nesse baralho é a carta da Lua. Porque o que acontece? A Lua é a carta das ilusões. É a carta do nosso psiquismo, é a carta das nossas questões emocionais profundas. E olha o que está acontecendo nessa carta aqui. A gente vê uma lua crescente no céu, tá? Na verdade, isso aqui não é nem uma lua sozinha, que é um eclipse, né? É quando a lua domina a razão. E o mais curioso dessa carta é que tem uma pessoa com uma escada no lago. Essa pessoa, ela está saindo ou entrando? O primeiro questionamento. E o segundo questionamento é, mesmo que ela saia, isso vai dar em algum lugar? Então, eu acho uma representação curiosíssima, muito bem pensada sobre as ilusões, sobre as trapaças e os devaneios da carta da Lua, tá? Sobre toda essa questão emocional no qual o consulente se vê imerso, sobre essa lua, né, que está aí nevoada no céu, então a gente não consegue ter uma visão clara do que está acontecendo. Então, assim, eu achei perfeita essa representação da lua nesse barão. A carta do sol, eu não confesso que eu não gostei tanto. Eu entendi, eu acho bonita. Quando você vem aqui o triunfo, né? Inclusive aqui a gente vê novamente a túnica vermelha, tá? O triunfo, né, da figura ali do mago, do carro, ele alcançou, né? Ele está aí sobre um monolito, sobre uma estrutura de pedra, então ele está ali vislumbrando, né, o reino, né, o horizonte. Então, assim, aqui como se fosse ou um sol da manhã ou um sol poente, tá? Não fica isso claro, mas uma figura, uma carta bem solar, isso fica legal. Tem aí o cavalo também. A carta do sol é uma carta que fala de exposição, né? Então essa figura está bem exposta aqui. O brilho que você alcança te coloca em evidência. Então isso fica muito claro aqui nessa representação. Mas ainda assim,
tá, tem essa túnica vermelha, então ele quis brincar com isso. Eu queria esse sol mais um sol de meio-dia, não queria esse sol nascente nesse sol poente, não. Mas eu entendi aí a representação, né, dessa carta. E não deixa, né, de ser uma imagem muito bonita. A carta do julgamento, ela fica aí com uma representação que traz tanto a parte da galera que está sendo arrebatada, como a figura espiritual, né, que vai aparecer aqui, que vai fazer essa ponte entre o terreno e o divino. Tá? Então, o chamado que essas pessoas estão recebendo aí para saírem, né, do inconsciente para chegarem ao branco, à luz da consciência. Tá? A condução espiritual que aparece também no Papa, né, a temperança, mais uma vez aqui sendo representada no julgamento. Então, aí o anjo de trombeta dá local à figura espiritual com a escada. E por fim, a carta do mundo. Se vocês olharem, vou aqui até voltar o deck, o louco ele estava saindo de uma cama. E essa cama ela também está aqui representada na carta do mundo, onde a figura agora ela lê todas as histórias e aventuras que o louco se propôs a escrever naquele caderno que ele estava saindo, tá? Então, é uma figura aí bem parecida com a original, tá? A gente tem que os 4 vértices da cama sendo em referência aos 4 elementos em sua assim, expressão máxima, tá? É uma carta que fala sobre encerramento de ciclo, sobre totalidade, sobre completude, e é uma carta também que vai falar que todo fim pode ser um recomeço, tá? Então aí é o ciclo, né? Então por que não uma nova história por vir também pode surgir desse mundo aqui? Os arcanos menores, eles também não fogem muito à representação original do Rider-Waite-Smith, tá? E o símbolo que eles trazem é o balde de água, representando o naipe de copas, o naipe das águas, das emoções, uma tocha acesa ou as velas, representando o naipe de paus, o naipe do elemento fogo, das nossas ideias, da criatividade, da nossa vitalidade, das energias. A moeda com um compasso está representando aí o naipe de ouros, o elemento terra, está representando, fazendo alusão aí às conquistas materiais, a tudo que é palpável, a saúde do corpo físico também. E a espada representando o naipe de espadas, que é o elemento ar, que é o lado mental, é a razão, as nossas decisões, tá? Então, e é curioso porque aqui, só aqui nessa primeira simbologia que a gente está vendo, né, isso está surgindo de algum lugar, né? Então, um balde d'água surgindo de um poço, uma tocha surgindo aqui de um buraco enevoado, uma moeda surgindo de um baú e uma espada aqui também surgindo de um baú, tá? Então, assim, é surgimento, né, dos elementos. Então, uma representação aí bem bonita que ele faz. Os naipes dos arcanos menores, isso vai se estender para as 56 cartas dos arcanos menores também. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula de revisão do The Somnia Tarot. Quero ouvir de vocês qual foi a carta que mais surpreendeu, qual que foi a que você mais gostou, qual que foi a que você não achou tão legal. Ele é um baralho bem dark, é um baralho bem diferente, já tinha falado desde o início, mas ele traz um conjunto de símbolos assim, riquíssimos para quem está começando, para quem já está jogando tarô, se desenvolver ainda mais. E se você curtiu, não esquece de deixar também a sua curtida aqui no vídeo, deixa um comentário, me ajuda a divulgar, porque vocês participando, vocês interagindo comigo, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e ajuda a distribuir isso para mais pessoas. Beleza? Então, valeu, valeu. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.